Olá, tudo bom com vocês? Eu sou Roberta Rocha e hoje eu tô aqui para contar mais um relato sobrenatural. Se você gosta do tema, já deixa seu like, se inscreva no canal, isso me ajuda muito na divulgação, ainda mais agora no início do canal. Se tem um relato que queira estar compartilhando, envia pro e-mail que vai estar aqui na descrição. E bora lá pro relato? O quarto sombrio. Eu me chamo Pedro e sou um estudante de arquitetura. Sempre fui fascinado por construções antigas, com seus segredos escondidos e histórias enterradas sob camadas de tintas e poeira. Então, quando encontrei um anúncio de aluguel de um quarto em uma casa antiga e imponente, eu sabia que tinha que conferir. O dono da casa, um senhor chamado Senhor Ricardo, parecia gentil e amigável quando nos conhecemos. A casa era magnífica, embora um pouco desgastada pelo tempo, exatamente do tipo que eu adorava explorar. O primeiro mês foi tranquilo. A casa era espaçosa, com tetos altos e uma decoração que remetia a outra época. Os outros inquilinos eram simpáticos e o próprio senhor Ricardo era um anfitrião acolhedor. No entanto, havia algo que me intrigava. Um quarto no segundo andar que estava sempre trancado. Ninguém parecia saber o que havia lá dentro. Seu Ricardo evitava falar sobre o assunto. Sempre que perguntávamos, ele respondia de forma evasiva, dizendo apenas que era um depósito velho e que não valia a pena abrir. Foi numa noite de sexta-feira, quando estava estudando tarde da noite, que ouvi os sons pela primeira vez. Era um barulho baixo a princípio, quase imperceptível, vindo do andar de cima, onde ficava o tal quarto trancado. Parecia um arrastar de móveis seguido de um som abafado, como se alguém estivesse murmurando e resmungando. Tentei ignorar, pensando que talvez fosse apenas a casa se ajustando ao frio da noite. Os barulhos continuaram e, com o tempo, se tornaram mais perturbadores. Arrastar de móveis, sussurros indistintos e, ocasionalmente, um som que parecia uma batida suave na parede. Falei com os outros inquilinos e, para minha surpresa, eles também ouviam os barulhos, mas pareciam conformados e já acostumados, como se já tivessem aceitado que a casa tinha seus próprios mistérios insondáveis. Minha curiosidade, no entanto, não me permitia deixar isso de lado. Decidi que precisava descobrir o que estava acontecendo naquele quarto trancado. Esperei até que uma noite, quando todos os outros já estavam dormindo, eu me armei com uma lanterna e comecei a investigar. A casa estava silenciosa, exceto pelos barulhos ocasionais que vinham do tal quarto trancado. Subi as escadas com cuidado, tentando não fazer barulho. Quando cheguei ao segundo andar, me aproximei da porta trancada e fiquei escutando. Os sons estavam mais claros agora, e eu podia jurar que ouvi alguém sussurrando meu nome. A sensação de desconforto era até palpável, mas a minha curiosidade era maior do que o meu medo. No dia seguinte, durante o café da manhã, mencionei os barulhos ao seu Ricardo. Ele pareceu desconfortável, mas manteve a mesma postura evasiva, dizendo que era apenas um velho quarto de armazenamento e que não havia nada de interessante lá dentro. Decidi que precisava ser mais direto. Pedi a ele a chave do quarto, inventando a desculpa de que, como estudante de arquitetura, estava fascinado pela história da casa e queria explorar todos os seus cantos. Ricardo me olhou por um momento, como se estivesse considerando algo, mas então negou, com um sorriso
forçado. Frustrado, resolvi investigar por conta própria. Esperei uma noite em que sabia que o seu Ricardo sairia para visitar um amigo. Era uma noite que ele sempre costumava fazer isso. Peguei minhas ferramentas e me dirigi ao quarto trancado. Levei apenas alguns minutos para abrir a fechadura antiga e enferrujada. Quando a porta finalmente se abriu, fui recebido por um vento forte de ar frio e um cheiro de mofo. A luz da lanterna revelou um quarto pequeno, cheio de caixas velhas e móveis cobertos por lençóis brancos. Mas havia algo mais. No canto do quarto, quase escondida, havia outra porta, menor e mais antiga. Parecia fora de lugar, como se tivesse sido construída muito antes do restante da casa. Me aproximei e, com um pouco de esforço, consegui abrir a porta. Ela rangeu alto, como se estivesse resistindo. Atrás da porta havia uma pequena escada de madeira que descia para o que parecia ser um porão. O ar estava ainda mais frio lá embaixo, e eu podia sentir uma presença, algo que fazia meus cabelos ficarem em pé. Desci a escada lentamente, com a lanterna tremendo na mão. Quando cheguei ao fundo, o cenário era ainda mais estranho. O porão era uma sala de pedra úmida e cheia de símbolos esculpidos nas paredes. No centro da sala havia uma velha mesa de madeira com duas cadeiras, com diversos símbolos estranhos esculpidos em cada móvel. Meu coração disparou quando percebi que haviam marcas no chão em volta da mesa e suas cadeiras, circulando elas. Eu estava prestes a sair correndo quando ouvi um sussurro atrás de mim, junto de um empurrão. Me virei rapidamente, mas não havia ninguém lá. Tentei raciocinar o que estava vendo, mas era difícil. Senti um calafrio percorrer a minha espinha e comecei a subir as escadas de volta o mais rápido que pude. Quando cheguei ao quarto, fechei a porta do porão e a tranquei de volta. Saí do quarto trancado. Certifiquei-me de fechar a porta principal atrás de mim. Naquela noite, tive dificuldade para dormir. Os sons continuaram, mas agora pareciam mais altos, mais insistentes. Parecia que algo ou alguém estava tentando sair daquele quarto. No dia seguinte, fui falar com o senhor Ricardo novamente. Contei a ele sobre o que eu havia encontrado e questionei o que era aquilo. Eu precisava e tinha direito de saber se eu fosse continuar por ali. Caso contrário, eu iria embora e tudo bem se ele não me contasse. Esperando assim que ele finalmente revelasse o que estava acontecendo. Para minha surpresa, seu Ricardo parecia mais triste do que surpreso. Ele suspirou profundamente e me convidou para me sentar. Disse que havia uma história por trás daquele quarto. Uma história que ele evitava contar por medo de reavivar lembranças, velhas e ruins lembranças. Contou-me que muitos anos atrás seu avô havia usado aquele lugar para realizar sessões mediúnicas e macabras. Haviam rumores de que ele estava tentando se comunicar com certas entidades malignas, mas os detalhes eram vagos e confusos. O avô do seu Ricardo tinha se envolvido com coisas que nunca deveriam ser mexidas. E um dia simplesmente desapareceu. A família nunca soube o que aconteceu com ele, e a única coisa que restou foi aquele quarto trancado e os sons perturbadores que ecoavam pela casa. Seu Ricardo disse que acreditava que o espírito do seu avô, ou algo que ele havia despertado, poderia estar preso naquele quarto. Decidi que precisava ajudar seu Ricardo e fazer algo a respeito. Questionei ele se ele queria minha ajuda, e o mesmo aceitou de imediato.
Então, encontramos um médium para tal situação. O médium, um homem idoso chamado José, chegou na noite seguinte. Ele trouxe consigo velas, incensos e outros itens que eu não reconhecia. Quando entramos no quarto trancado, José começou a recitar orações em uma língua que eu não entendia. A atmosfera do quarto mudou instantaneamente. O ar ficou pesado e a temperatura parecia cair ainda mais. José acendeu as velas ao redor da sala e começou a queimar os incensos. O cheiro era forte e encheu o espaço rapidamente. Ele nos instruiu a segurar as mãos, a darmos as mãos e nos concentrar em pensamentos positivos. Enquanto José continuava suas orações, os sons no porão aumentaram. Era como se algo estivesse se agitando, tentando escapar. De repente, todas as velas se apagaram ao mesmo tempo, mergulhando o quarto na escuridão. Houve um silêncio absoluto, seguido de um grito agudo que ecoou pela casa. Fechei os olhos e me agarrei no Sr. Ricardo, tentando manter a calma. Quando o grito cessou, o José acendeu uma das velas novamente. A sala estava estranhamente calma e a sensação de opressão tinha desaparecido. José nos disse que o espírito havia sido libertado e que a casa deveria estar em paz agora. Agradecemos a ele por sua ajuda e o acompanhamos até a porta. Naquela noite, finalmente dormi tranquilo, sem barulhos perturbadores para nos acordar. Os dias se seguiram, foram estranhamente tranquilos. Não houve mais sons vindos do quarto trancado e a casa parecia mais leve, até acolhedora. Seu Ricardo decidiu deixar o quarto trancado como estava. Tornamo-nos mais próximos e a casa, antes cheia de mistério e medo, se tornou um lugar de renovada amizade e compreensão. Ainda me pego pensando naquela noite, nos sons, na escuridão e no grito final. Não sei exatamente o que libertamos ou se expulsamos, mas espero que tenha encontrado a paz. E mesmo que as cicatrizes da experiência ainda estejam presentes, elas servem como um lembrete de que algumas portas devem permanecer fechadas e alguns segredos são melhores deixados no passado. Eita, nós, esse quarto aí, mas meu amigo, tu vai lá investigar sozinho o negócio, mas eu não ia. Uh-uh. Nunca, nunca nessa, não, não. Interessante o relato. Se você gostou, já deixa seu joinha, se inscreva no canal, aproveita e assiste mais algum relato aqui que eu vou deixar na telinha. Se tem um relato que queira estar compartilhando, envia por e-mail que vai estar na descrição. Muito obrigada e até a próxima. Tchau.